Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Isso porque hoje, dia 22 de março de 2024, a Copasa fez a sua teleconferência para apresentação dos resultados. Nós não acompanhamos, acompanhar não faz parte da carteira do canal, então não tomamos tempo fazendo isso. Mas eu recomendo que, no caso de você ser acionista da Copasa, que você dê uma olhada principalmente na parte onde tem as perguntas e respostas. Mas esses dados aí foram divulgados no dia de ontem, dia 21 de março de 2024, e olhando para as demonstrações financeiras consolidadas, a padronizada, nós podemos verificar que quando nós comparamos ano contra ano, 23 com 24, observamos o crescimento do lucro líquido em 63,5%. E nós vamos dar uma olhada no que foi que aconteceu. Para que avaliemos a empresa, nós vamos utilizar apenas as demonstrações financeiras, as consolidadas, e você pode ver aqui, seguindo o fechamento do exercício passado, 31 de dezembro de 2023. E para não demorar muito, eu vou direto aqui na página 58, começando pelo balanço patrimonial. Aqui nós temos na parte dos ativos, mas a que vai fazer parte da nossa tabela de indicadores fundamentalistas é o passivo, onde nós analisamos o total do patrimônio líquido. Você pode verificar que no final de 2022, no consolidado, esse que está mais à direita, foi de 7,2 bilhões e agora 7,5. E é curioso porque no terceiro trimestre o patrimônio estava em 7,8 bilhões, ele deu uma decrescida aqui. Mas isso não chega a ser algo que, neste momento, assim, nos traga alguma preocupação. Olhando agora para as demonstrações do resultado, nós podemos olhar aqui para a receita líquida, onde a companhia chegou a 7,4 bi, enquanto que ela estava em 6,1 em 2022. Também aqui embaixo, o lucro líquido, ele sai de 843 milhões para 1,3 bilhão. Veja que ele cresce então aquele 63,55 que nós mencionamos no início do vídeo. É importante que a gente tente entender o que pode ter acontecido. Então, como é que nós fazemos isso? Começamos olhando aqui para a receita. Você pode ver que a receita ela cresce, esses apontamentos aqui da direita são meus, cresce 19,87% frente ao ano de 2022. Então, não foi suficiente para impactar nesse 63,5% no lucro líquido. Por outro lado, o custo de vendas, ainda que ele tenha aumentado, na verdade, esse aumento foi de 12,45%. Então, ele está abaixo do crescimento da receita, o que é um indicativo interessante. O lucro bruto, portanto, ele ficou em pouco mais de 3 bilhões, enquanto que ele era de 2,3, ou seja, ele cresce 700 milhões, um crescimento de 32,23%. Então, essa conjugação, evidentemente, que ela faz com que o lucro líquido ele tenha um bom desempenho, mas não o suficiente ainda para chegar nesse 63,55. Então, nós vamos olhar aqui, ó, deixa eu marcar melhor, no lucro antes das despesas financeiras líquidas e impostos. E nessa parte aqui, o chamado despesas financeiras líquidas, onde nós podemos ver que a despesa em 2022 foi de 206 milhões e agora só de 2,9 milhões. Um crescimento aqui, aliás, um decrescimento de 98,58%, e esse é um ponto interessante. E, portanto, é necessário que a gente dê uma olhada aqui nesta nota número 32 para saber o que pode ter acontecido. E se tudo isso é o suficiente para que o lucro líquido tenha saltado de 800 para 1,3, um pouco mais de 500 milhões. E assim nós vamos lá para as notas, que está na página 67, pelo menos é o começo dessas notas. Na realidade, você pode ver que elas começam aqui, então aqui estão as numerações delas, 1, 2, e nós queremos chegar na nota de número 32. A nota de 32 está na página 136, e eu já deixei marcado aqui para a gente olhar o que pode ter acontecido na parte de receitas e despesas financeiras. A ideia aqui é sempre comparando, né, um ano contra o outro, para verificar o que pode ter havido e que levou assim a ter uma diferença
da forma como nós encontramos. Então, eu já deixei marcado aqui, por exemplo, uma delas foi na receita de ativos financeiros, que essa receita saiu de 67 milhões para 115. Então, só aqui nós temos mais de 40 milhões a acrescentar para aqueles 500 que nós estamos falando lá no final. Outro foi os encargos sobre financiamentos e provisões. Aqui no caso nós estamos falando de despesas financeiras. E veja aqui, enquanto estava 326 milhões, passou para 208, portanto, aproximadamente aí 120 milhões. Se nós somarmos com essa parte de cima, nós vamos a quase 160 milhões. E com as demais composições, vai fazer sentido esse decréscimo aqui no resultado financeiro. É um decréscimo negativo, né? Na verdade, eram 266 milhões negativos e passou para 2,9 negativo. E assim faz sentido que, juntando todas essas componentes, realmente se chegue a esse acréscimo aqui. Mais ainda o crescimento da própria receita, o que nos sugere que, tirando essa parte do lucro antes das despesas financeiras líquidas e impostos, tem um sentido esse crescimento no lucro líquido. Podendo até, inclusive, no futuro, para o ano de 2024, ter uma redução, mas essa redução não deve, se houver, a hipótese, não deve ser significativa frente a esse crescimento que teve no lucro líquido, exceto por algum outro evento não recorrente. E uma outra questão bastante interessante de nós olharmos é sobre a dívida líquida que nós encontramos aqui na página 30. Vamos dar uma olhada no endividamento da companhia. E a dívida líquida, veja, você tem ano a ano desde 2019 até 2023, quando a dívida líquida da companhia chega a 3,8 bilhões. A dívida líquida é o seguinte, eu tenho a dívida bruta e tenho aquilo que são as disponibilidades, que a gente olha lá no fluxo de caixa. E essa dívida, frente a 2022, ela cresce 21,8%. E para ver o fluxo de caixa, nós damos um pulo aqui na página 64. Bem aqui embaixo, no final dele, nós podemos verificar deste lado, na parte do consolidado. Então, no final do exercício, o caixa da companhia foi de um pouco mais de 1 bilhão, teve uma redução de um pouco menos aqui de 100 milhões em relação ao caixa. O que significa que a dívida líquida da companhia, a dívida bruta da companhia é o somatório com aquela disponibilidade desses um pouco mais de 3,8 bilhões. Mas uma coisa que nós queremos verificar aqui é com relação à alavancagem da companhia. E essa alavancagem eu deixei marcado já aqui para nos facilitar. Então é a dívida líquida, essa que nós vimos agora há pouco, sobre o EBITDA da companhia. Então ficou em 1,5 vezes e cai, em que pese a dívida líquida suba, reduz a dívida líquida sobre o EBITDA, ou seja, reduz o endividamento de 1,6 para 1,5, isso por conta do que nós vimos, né? Uma maior geração ali no lucro líquido, impacto nas receitas e depois todo o desenvolvimento que acabou naquele lucro líquido. O covenant da companhia, que é sobre o que fala essa parte aqui das demonstrações financeiras, é de 3 vezes o EBITDA. Então, a partir daí, a companhia não vai mais pagar proventos. Mas veja que ela está bem tranquila aqui em 1,5. Além disso, se nós subirmos aqui um pouquinho, nós vamos ver como estão os indicadores da dívida da companhia. 33% estão com CDI ou a nossa taxa de juros da economia, que é indexado à taxa Selic. 30,4% está com a inflação IPCA e 18,1% com a taxa de referência. E agora nós podemos trazer todo o conjunto de informações que nós apuramos para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas. Veja que nos resultados apurados, nós podemos agora fazer uma projeção para o exercício de 2024, que vai ser com base no juro real, que é a Selic descontada da inflação. Nesse caso, nós estamos estimando, dados os resultados obtidos, uma receita líquida aí na casa dos 7,7%. O lucro líquido, seguindo o mesmo critério,
podendo chegar a 1,4 bilhões. E veja que no exercício de 2023 foi apurado aqui um payout de 77,6%. Ele está meio descolado da média. A média foi de 64,12%. Mas o que acontece é que nós acabamos por olhar o histórico de proventos da Copasa. E nesse histórico de proventos, no máximo que nós conseguimos desde o ano de 2026, você pode notar aqui que em 2020 e 2023 houve uma excepcionalidade em relação àquilo que eu poderia considerar mais ou menos a média da companhia, que eu deixaria, pelo menos nos últimos anos, dentro dessa faixa, desse retângulo que eu desenhei. Se você olhar dentro dessa faixa, aí, nós vamos ter, olhando bem para a esquerda, R$ 1,34. Não me parece, então, plausível que a gente chegue aqui nesses R$ 2,89, que foi o que aconteceu no exercício de 2023. Isso nos leva a uma ideia de talvez termos que ser bastante conservadores na hora de fazer uma projeção, principalmente com relação a proventos. Então nós vamos utilizar aqui um payout de 40%. Um payout de 40% em função do lucro líquido que nós estamos estimando, dá para nós entender que é plausível que a Copasa venha pagar aqui R$ 1,52 por ação em termos de proventos. Se pagar esse R$ 1,52, basta nós pegarmos esse valor e dividir por 6%, e nós teremos o nosso preço teto quando olhamos para o futuro, R$ 25,43. Na média, na companhia, ela pagou nos últimos 5 anos R$ 1,52, que dá um preço teto de 25,28%. E note como esses dois valores eles estão muito próximos. Portanto, quando tem essa proximidade, tem um indicativo de que talvez a nossa projeção esteja andando em conformidade a um caminho mais consistente. O patrimônio líquido nós apuramos 7,5 bilhões, e com isso, se nós, em função do valor patrimonial por ação, ou seja, quando nós dividimos o patrimônio líquido pelo número de ações, nós temos o valor patrimonial por ação, que é esse número que nós colocamos aqui no VPA, valor patrimonial por ação, 19,92. Quando nós dividimos o preço da ação por esse valor, que é o PVPA, nós chegamos a 1,07. Qual é o indicativo aí? Quando, aqui para o canal, para a interpretação do canal, quando está acima de 1, abaixo de 2, nós temos o entendimento que a ação não está cara nem barata. E veja que a ação, no momento em que estávamos fazendo esse vídeo, estava cotada a R$ 21,34, indo na direção dos 25, mais ou menos, que nós calculamos nos nossos preços tetos, indicando exatamente isso, que talvez não esteja tão barato assim. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 5,59, se você comprar a ação a esse preço e houver o pagamento desse provento que nós estamos estimando, de 1,5, você vai receber em torno de 5 anos e meio, um pouquinho mais. E aí, um dado que é bastante interessante é com relação ao dividend yield, que se pagar esse provento para o preço da ação, ele vai a 7,15%, o que, a nosso julgar, está bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E todos esses valores apurados eu deixo aqui disposto para que você dê um pause aí na hora que você se interessar e compare com a Sanepar e pode saber aí qual aquela que melhor se ajusta à sua carteira. Resultados excelentes da Copasa no exercício de 2023, uma companhia que está no nosso radar, mas a gente viu que o histórico de proventos dela não é compatível com esse último ano. É preciso que a gente tenha um certo cuidado e tenha uma posição bastante, a meu ver pelo menos, né, seguindo aqui o método que a gente utiliza no canal, uma posição bastante conservadora, para que a gente não tenha uma decepção lá no final do ano de 2024 e no decorrer por conta dos pagamentos de proventos. Lembrando que a companhia já fez anúncio e deve pagar aí 80 centavos já na largada, faltando para chegar ao que nós estamos estimando, mais uns 80 centavos, que eu acho que estaria dentro de um patamar razoável. Inclusive, se você for dar uma olhada, ainda tem tempo
para adquirição, para ter direito a esses proventos. As datas de corte programadas para receber esses proventos que eu mencionei agora há pouco é do dia 25 de março, portanto você tem alguns dias aí pela frente, hoje é dia 22, para verificar se a companhia cabe na sua carteira ou não. Lembrando que ela subiu nos últimos dias para cá, chegou a estar batendo 19 alto e agora está aqueles 20, um pouco mais de 21 centavos, 21 reais que nós vimos agora há pouco. Não é uma ideia ruim, né? Ter Copasa e ter esses proventos aí a título de dividendos inteligentes. Talvez depois do pagamento recue um pouco, mas a gente tem aquela estimativa de mais uns 80 centavos até o final do ano, mostrando que a companhia está dando um patamar interessante de pagamento de proventos. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.